Oi meus amores, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tretas da moda. Então várias polêmicas que rolaram aí com estilistas super importantes vão estar nesse vídeo. Pra conferir tudo já sabe, né? Chega deixando teu like e vem comigo. Não tem como a gente falar sobre tretas da moda e não falar sobre John Galliano. Gente, o John Galliano, pra quem não sabe, ele é um estilista que foi considerado, né, um dos maiores nomes da moda do século XX. Ele teve à frente da Dior de 96 a 2011 e fazia um trabalho muito impecável por lá, então ele era uma referência dentro do mundo da moda, realmente pela criatividade, pela genialidade, né, que ele trazia na hora de criar roupas completamente diferentes do que figurava na época, né? Ele sempre teve um universo paralelo, ele sempre foi um estilista extremamente admirado. Até que, em 2011, ele foi preso em Paris, ele tava num café e começou a fazer ataques antissemitas, né? Começou a atacar as pessoas judias que estavam nesse café com xingamentos, enfim. E aí a polícia foi chamada e ele foi preso. Junto com isso, apareceu a filmagem também dele xingando um asiático, né? Com palavras racistas. Aí, misturado nessa novela toda, como se já não bastasse, teve um vídeo dele declarando amor ao Hitler que foi postado. Então, assim, gente, isso aí foi assim, ó, um barraco imenso, né? E o que estourou mesmo, o fim da picada, digamos assim, foi realmente esses ataques antissemitas aí. Ele tava bêbado e aí deu toda essa confusão. Então, vocês imaginem que ele era um dos principais estilistas, né, naquele momento. Ele é até hoje, não dá pra dizer, né, que é um nome que caiu no esquecimento, porque não é. Mas naquele momento ele tinha uma posição de muito destaque dentro da moda, que era à frente da Dior, e realmente ele bombava na Dior. A Dior se posicionou contra as atitudes, as palavras dele, repudiou tudo isso e demitiu o John Galliano. E aí, gente, começou assim, digamos que um enterro vivo do John Galliano, porque ele foi extremamente ignorado em vários momentos, assim, tipo, ninguém mais falava nele, tipo, era proibido, assim, aquela persona não grata. E ele processou a Dior por demissão abusiva e pediu 10 milhões de euros como indenização, tá? Apenas isso. E perdeu, né? Perdeu o processo, porque não foi uma demissão abusiva, né? Apesar dele ter um contrato vigente, ele teve atitudes que mancharam a imagem da marca e podiam, né, se transformar diretamente num problema aí muito grande. Então ele acabou perdendo esse processo. E ele, como eu falei pra vocês, ficou uma pessoa assim que é como se ninguém conhecesse, sabe? Tipo, ninguém viu. Era isso. E aí, no casamento da Kate Moss, que foi uma super amiga dele, ela não largou a mão dele, casou com um vestido assinado pelo John Galliano. Então isso foi uma coisa que chamou muita atenção na época, né? Também foi uma prova de amizade muito grande dela por ele, mas ele continuou naquele esquecimento por 3 anos e meio. E aí depois que deu essa pequena esfriada, ele voltou, né, à frente da Martin Margiela, que, meu Deus, é uma das marcas mais icônicas e importantes do mundo. Ele realmente tem um talento inegável, mas também realmente é inegável o quanto as palavras dele foram absurdas, né? Nesse meio tempo ele se internou numa clínica de reabilitação, teve todo aquele discurso, né, que ele falou coisas que não gostaria, que ele não tinha plena consciência do que tava falando, aquela coisa toda, né? Porém, eu fico pensando assim, né, eu, se fico bêbado, acontece qualquer coisa, não vou ser presa por falar esse tipo de coisa, porque eu jamais falaria. Então, se a pessoa fala, né, tem aquela coisa, né, um pouco estranho. Enfim, então esse aí foi um dos super bafos da moda aí, que foi com o John Galliano, e é super importante, quem gosta de moda saber. Gente, depois, assim, não é uma polêmica, é a tour, né? A tour da Dolce & Gabbana. Assim, ó, chega a ser difícil de contextualizar de tanta bobagem que esses dois estilistas falam. Meu Deus, deviam ganhar o prêmio por falar mais bobagem no mundo, né? Deviam botar assim uma fita na boca deles e aí nunca mais deixar eles falarem, né? Só desenhar os vestidos que são bonitos. Mas enfim, uma das últimas polêmicas e mais importantes aí da Dolce & Gabbana, eu não vou começar na linha do tempo, vou começar por uma ordem assim de uma coisa que foi icônica, no mau sentido, no péssimo sentido, uma coisa extremamente marcante. Eles estavam com um desfile marcado em Xangai, um desfile multimilionário que custou uma fortuna pra marca e que teoricamente valia o investimento, porque pra quem não sabe, o mercado asiático é o principal mercado de luxo aí,
tudo rola por lá. Estar bem posicionado naquele mercado é uma coisa de extremo valor. Então por isso que a grande maioria das marcas tem os melhores desfiles em Xangai, enfim, Singapura, né, em vários lugares da Ásia, porque realmente é um mercado extremamente importante. Então esse desfile da Dolce & Gabbana estava marcado e eles criaram uma campanha que supostamente era para homenagear, mas o tiro saiu pela culatra. Eu tô rindo, que horror. É porque é tão absurdo que eu só posso rir. É absurda a ideia, assim, ó, meu Deus. A campanha é uma modelo chinesa comendo pizza, cannoli e macarrão com hashi, tá? Hashi são aqueles pauzinhos, né, que se usa pra comer comida chinesa. A modelo tá comendo mal, né, porque é muito difícil comer pizza com hashi, por exemplo, cannoli também, e é um cannoli gigantesco que tem em cima da mesa, e aí ela tenta comer e não vai dando muito certo, e daí o narrador ainda fala no vídeo, né, nossa, ele é muito grande pra você. Só que a modelo, ela tem uma expressão meio boba, sabe, ela tá meio, ai, não vou imitar. Ela tá com uma expressão boba, como se ela fosse uma pessoa bobalhona, assim. E isso ofendeu muito, obviamente, a comunidade asiática, porque é um desrespeito, né? Tanto a cultura deles, porque o fato deles comerem com hashi faz sentido dentro da cultura deles, quanto também a capacidade intelectual do povo de saber que não vai comer pizza ou não vai comer o cannoli com hashi. É uma coisa óbvia, né? Então o povo ficou indignado. Começaram a fazer um cancelamento nas redes sociais. Esse desfile foi cancelado, porque a situação tava assim, caótica mesmo. E aí, depois disso, ainda vazou um suposto print, uma suposta conversa do Stefano Gabbana, que é um dos estilistas, né? Porque o nome é Dolce Gabbana, né? É Stefano Dolce e Domenico Gabbana. Então, juntos os dois sobrenomes é o nome da grife, tá? Então vazou esse suposto print dele falando pra uma jovem, né, chinesa, que a intenção era fazer um tributo à cultura, né, do povo, e que a partir daquele momento, nas entrevistas, ele ia sempre falar que a China era um país de M. Podemos falar? Acho que não podemos falar no YouTube, não tenho certeza. Depois que vazou esse print, foi mais um escândalo, eles soltaram um comunicado dizendo que tanto a conta do estilista quanto a conta da marca tinha sido hackeado, que aquilo não era uma conversa que realmente tinha acontecido, enfim, pediram muitas desculpas, disseram que sentiam muito pelo que tinha ocorrido e que não era a intenção deles ofender, né, o povo chinês. Nesse caso, eu particularmente acredito neles, porque tem que ser de uma burrice monumental de escrever isso uma pessoa que você nem conhece, né, no Instagram. Então eu até sou mais tentada a acreditar que eles realmente foram hackeados. Mas enfim, fora isso, existem uma lista imensa de bobagens que foram ditas pelos queridos estilistas, né? Entre elas, teve uma que ficou assim, entre aspas, famosa, que eu até vou ler aqui pra vocês, porque são aspas, né, não quero eu dizer uma coisa que eles não falaram. Eles lançaram uma coleção em 2013, que foi a DG Family. Então era uma coleção que tinha muitas coisas de família, enfim, numa entrevista, o Domênico foi questionado, né, porque que eles não têm filhos, enfim. Ele disse: uma criança, quando nasce, deve ter um pai e uma mãe. Ou pelo menos deveria ser assim. Não me convencem aqueles que eu chamo de filhos da química, crianças sintéticas. Úteros de aluguel, quase escolhidos por catálogo. E depois vai explicar a essas crianças quem é a mãe. Gente do céu, isso foi meu Deus, assim, foi um desrespeito muito grande, né? Todas as pessoas que precisaram recorrer a esse tipo de método pra engravidar. E também foi um desrespeito muito grande à comunidade LGBTQI+, porque estão sempre lutando, né, pelo direito de formar família. Então, dizer que precisa ter um pai e uma mãe foi uma coisa considerada problemática aí, especialmente porque os dois são um casal gay, né, um casal homossexual. Então, não fazia nenhum sentido. Aí, nessa época, a Madonna, Courtney Love, o Elton John, a Victoria Beckham, várias pessoas famosas vieram a público, enfim, xingar ele, né, rechaçar as acusações dele, ficaram indignados com o que ele falou, porque foram pessoas que usaram esses métodos para ter seus filhos. Então isso tudo foi uma coisa bem chata, assim, que teve também uma declaração que precisava ser dita, não precisava ser dita, né, mas eles foram lá e falaram uma grande bobagem. E aí, minha gente, teve várias outras confusões, inclusive eles lançaram uma coleção onde tinha um tênis que tava escrito magra e maravilhosa. E aí isso aí também foi considerado gordofóbico, aí eles foram acusados de gordofobia, aí eles rebateram essas críticas e escreveram o seguinte, abre aspas: quando a idiotice distorce a realidade, inacreditável. Da próxima vez vamos escrever: amo ser gorda e cheia de colesterol. Para todos os haters, muito obrigado, recebemos 20% mais de pedidos desse sapato depois de seus comentários. Amo vocês, sou magro e maravilhoso. Escreveu
o Stefano. Enfim, teve aí toda essa confusão que rendeu também muitas críticas a eles por ser um absurdo, né, eles estarem falando isso e exaltando, né, a magreza desse jeito, magra e maravilhosa. Então a gente traz de novo o perigo, né, da narrativa da moda de trazer a magreza como valor e como valor absoluto. Então não é à toa que a gente tem aí uma série de problemas na sociedade envolvendo essa imposição do padrão da magreza. Bem complicado. E assim, uma série de comentários idiotas. Ele até foi numa foto da Selena Gomez no Instagram dizendo que ela era feia, entendeu? Tipo, ela é feia. Quem foi que te perguntou, meu querido, a tua opinião? Por que simplesmente tu olha a foto de uma pessoa e comenta, ela é feia? Pega muito mal as coisas que a Dolce & Gabbana faz. Alguns famosos e pessoas normais, né, levantaram a hashtag, né, boicote pra Dolce & Gabbana, porém, nunca acontece nada. Por quê? Eu acho uma coisa super importante da gente entender. Porque os dois são donos da marca e essa marca não pertence a nenhum conglomerado, eles não têm nenhum chefe. Então eles fazem o que eles quiserem, entendeu? É basicamente isso que acontece. Por isso que, né, vão demitir eles por falar bobagem? Não, o negócio é deles, eles fazem o que eles quiserem, digamos assim. Cabe ao público, né, consumidor deles, não apoiar isso, mas não é muito o que a gente vê. Quem consome Dolce & Gabbana segue usando a marca, mesmo eles sendo babacas, né? Não tem outra palavra pra gente falar. Então é bem complicado, assim. A Net-a-Porter até fez, depois da polêmica na Ásia, eles expulsaram, né, a marca do e-commerce. Não sei se ainda estão fora, mas eles ficaram fora por um tempo. Então aquilo ali pesou no bolso, fora o prejuízo multimilionário, né, do desfile que não aconteceu. Mas enfim, basicamente, como eles são donos da marca, não acontece nada. E se tu tá assistindo o vídeo até aqui, não esquece de já deixar nos comentários as tuas opiniões sobre os dois casos que a gente falou, né, do John Galliano e da Dolce & Gabbana, por enquanto, né, os que a gente comentou. Se não é inscrito no canal, te inscreve, que aqui o papo sobre moda é muito bom e muito divertido, embora esse vídeo seja um vídeo um pouco mais pesado nesse sentido. Mas enfim, a gente tem vários conteúdos legais por aqui. Estamos rumo aos 10 mil inscritos, tô muito ansiosa. E bora pra nossa última treta, nossa última pessoa polêmica, né, da moda, que foi o Karl Lagerfeld. Gente, o que dizer, né? Ele morreu faz pouquíssimo tempo, morreu em 19 de janeiro de 2019. E assim, o Karl foi uma pessoa extremamente polêmica. Ele morreu com 85 anos, então ele já era uma pessoa de idade avançada, de outra época, né? A gente pode dizer que ele é de outros tempos, e uma pessoa que nunca fez muita questão de se atualizar, né? Ele sempre se achou por cima da carne seca, como a gente diz. Sempre achou que os valores dele, que a intelectualidade dele, que a opinião dele era muito mais importante do que qualquer outra coisa que acontecia no mundo. E ele tinha muita gente ali pra babar o ovo dele, puxar o saco dele, enfim. E ele realmente, enquanto estilista, ele era genial. Não dá pra dizer que não. Mas ele foi muito controverso. Ele ficou durante muitos anos, tipo, muitos anos mesmo, à frente da Chanel, da Fendi e da Karl Lagerfeld, que era a marca, né, que ele tinha com o nome dele. E, gente, ser o estilista da Chanel, que é uma das marcas, se não a marca mais importante do mundo, era uma coisa que meio que eu entendo que ele tinha na cabeça dele como um aval para falar o que quisesse. E ele tinha um contrato vitalício com a Chanel. Então, nada poderia tirar ele da frente da marca. Falava várias bobagens, assim. Desde as bobagens mais bobas, tá? Por exemplo, ele era muito conhecido por usar, né, o cabelo branco bem puxado pra trás com volume, camisas, né, com as golas fechadas, camisa branca, sempre usando preto e branco, e luvas. E uma vez ele falou que ele usava luvas pra não ter que tocar nas mãos suadas das pessoas, que isso acontecia o tempo inteiro, que as pessoas são muito desagradáveis, enfim. Então ele já tinha construído um certo personagem, né, nessa soberba, nessa distância, que infelizmente pra moda funcionou durante muito tempo. Eu não acredito que as coisas sejam mais assim, mas a gente sabe que tinha uma época onde as pessoas endeusavam, né, essas pessoas assim, tipo Karl. Enfim, só pra vocês mais ou menos entenderem qual era a dele ali. Nós realmente ele trabalhava muito, né, a gente tinha 3 marcas com muitas coleções anuais, ele era um cara realmente que tem ali muitos méritos, porém ele também teve muitos deméritos. Ele fazia comentários toscos, por exemplo, quando a Adele surgiu, ele até falou, né, a voz dela é muito bonita, ela é bonita, é uma pena que é gorda, né, é gorda demais. Então, é aquela coisa que também assim, que meu querido, quem foi que te perguntou, né, porque tu precisa falar sobre a outra pessoa, ainda mais de uma maneira pejorativa, porque no comentário dele, gorda estava no sentido pejorativo, não que gorda seja uma palavra pejorativa, porque é uma característica, mas dentro do jeito que ele colocou ali, foi para desmerecer a Adele. Então, essa
essa fixação que alguns estilistas de moda têm pela magreza, ela é uma distorção da realidade, na minha opinião, sabe? Uma visão muito assustadora do que seria o ideal, entre aspas, que acho que a gente nem deveria pensar no ideal, a gente deveria respeitar as pessoas como elas são. Mas para um nicho de pessoas no qual ele era inserido, a magreza realmente era um valor superior. Vou ler as aspas aqui, uma aspa que ele falou que comprova, né, essa gordofobia dele. Ninguém quer ver mulheres rechonchudas nas passarelas. São as mulheres gordas sentadas com um pacote de batatas fritas na frente da televisão que dizem que modelos magras é algo horrível. Mais uma vez, ele provando esse ponto, né, do quanto ele tinha essa gordofobia enraizada. Teve vários comentários ácidos que não vale a pena ficar falando aqui pra vocês dele, porque a gente precisaria de um vídeo de 40 minutos pra eu falar todas as coisas, mas é mais ou menos nessa vibe aí, tá? Inclusive, ele fez um comentário, tá, sobre a Pippa Middleton, que ele falou: ela se esforça, eu não gosto do rosto dela, ela deveria aparecer só de costas. Cara, gente, você imagina ouvir um negócio desses a troco de absolutamente nada, né? Como se a gente fosse um rosto. Então ele reduzia muito as pessoas a coisas que realmente não tem cabimento. Mas uma das grandes polêmicas da carreira do Carl foi que em 2015 ele fez um desfile comemorativo aos 50 anos dele à frente da Fendi, né? Ele lançou uma coleção toda de peles, pele animal, porque a Fendi, quando ela começou com um trabalho de peleteria. Então, da mesma forma que a Louis Vuitton, por exemplo, começou com baús, a Gucci começou muito nessa vibe do hipismo, né? A Fendi era focada em peleteria. Então ele trouxe isso pra esse desfile. É complexo, tá? Porque eu não vou dizer pra vocês que pegou muito mal. A coleção foi um grande sucesso. Um grande sucesso. Vou deixar aqui algumas imagens e vocês vão ir se lembrando, né? Quem viveu essa época vai se lembrar. Foi muito sucesso. Foi muito copiado a rodo, assim, no mundo inteiro. Essas peças dele, enfim. A gente tava em 2015, onde se tinha uma discussão muito grande na questão do uso de pele animal na moda. Muitas marcas abolindo, né? Se comprometendo publicamente a não usar mais esse tipo de pele. E ele vai lá e lança uma coleção dizendo assim, ó, azar do mundo, eu sou mais eu vou fazer o que eu quero e tal. Qual é a problemática disso, tá? Pra quem não tá muito por dentro, eu acho que ninguém é obrigado, então vou dar aqui minha opinião pra vocês. Eu não sou uma pessoa vegana, né, então seria um pouco hipócrita aqui, né, eu falar e tal, determinadas coisas. Mas a questão do uso de pele animal, eu sou extremamente sensível, assim, porque ao contrário de pele de gado, por exemplo, né, o gado ninguém mata por causa da pele. Nossa, quero fazer um sapato com aquele animal. Não, o gado é pra alimentação, né? Por mais que, obviamente, as pessoas que estão aqui me vendo, né? Olha eu me envolvendo em polêmicas. As pessoas que estão vendo, se forem veganas, vão ser extremamente contra e tal. Mas o que eu quero dizer pra vocês é, o mundo funciona assim hoje, né? O gado é morto pela carne. Agora, alguns animais são mortos somente para extração de pele e a utilização na indústria da moda. Então a maioria, né, dos casacos de fuinhas, de raposas e etc, outras espécies que são utilizadas na moda, esses animais eles são mortos apenas para isso. E mais, eles são mortos de uma forma muito cruel. A maioria são mortos vivos, né? Enfim, é uma coisa bem delicada, assim, se alguém tiver interesse pode pesquisar, é bem pesado mesmo, assim. Então eu, sinceramente, sou uma pessoa que eu não vejo nenhum sentido. Acredito que na época que a gente tinha os homens das cavernas, enfim, tá lá, até muitas décadas atrás, que não se tinha tecnologia e que as pessoas realmente podiam morrer de frio em lugares frios, eu acho que se justificava a utilização de pele animal. A partir do momento que a tecnologia evoluiu e que a gente tem condições, sim, de ir pra Groenlândia, se for necessário, e não morrer de frio, eu não vejo nenhuma justificativa para a utilização de pele animal, né? Essa ideia de que é chique e tal é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, não vou nem comentar, assim, porque, enfim, achei de última o desfile dele em 2015. Foi uma coisa que poderia ser uma reinvenção da marca, né? Olha, nós nascemos na peleteria e agora a gente se renova abolindo o uso de pele animal e trazendo a mesma estética, a mesma qualidade, o mesmo não sei o que. Porque, né, pô, tem muitas marcas de luxo que já usam as peles fake. Ele poderia ter entrado, poderia ser o momento de tu entrar numa nova era, de ter um reposicionamento. E a pessoa vai lá e não, a pessoa vai lá e faz
tudo ao contrário. Então eu acho que quanto mais egoísta, pior, né? E nesse caso ele foi bem egoísta. E é isso, meus amores. Olha, um vídeo de tretas, eu já saio assim com a cabeça a mil daqui. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que também tenha servido para que vocês pensem sobre o posicionamento das marcas que vocês usam, que isso é uma coisa super importante. Então deixa teu comentário por aqui que eu vou amar esse bate-papo com vocês. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e a gente se vê lá no Insta.